Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast por aqui, sejam todos bem-vindos. Juliana Rangel News. Muito obrigado você que já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, né, gente? Ou tá ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, Spotify por aí, no carro, onde você estiver, tá? Começando mais um episódio por aqui e hoje nós vamos falar aí de muita tendência de arquitetura, decoração. Por quê? Porque seguimos aqui em Ribeirão Preto com a Casa Cor. Gente, é isso mesmo, a quarta edição. Você que está assistindo, vendo agora, segue até dia 30 de outubro, que você tem a opção de visitar e conhecer todos os espaços, que está maravilhosa, né? E eu recebo aqui no estúdio hoje comigo o CEO da Casa Cor aqui em Ribeirão Preto e região, que é o Maurício Siqueira. Seja bem-vindo, Oi, Ju, tudo Maurício. bom? Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui para esse bate-papo no seu podcast. Muito obrigada. E, gente, Casa Cor, igual a gente estava até falando fora do ar, né, Maurício? Eu Uhum. acompanho desde a primeira edição aqui. É isso mesmo. E a gente é muito legal a gente acompanhar toda essa evolução, tudo que É, vem, né, muito rápido do mercado, né? A gente estava, cada inclusive, vez mais. comentando das questões, das tendências que vêm lá de fora e que hoje É, chega muito rápido, né? é verdade. Aqui no Brasil e que já vira tendência, já é colocado ali no mercado, já vai para o ambiente, já vai para os objetos. É isso mesmo. Já vai pra rua, todo mundo já fica querendo comprar, querendo trocar a casa, querendo reformar. Então acho que essa é uma coisa bacana de Casa Corte, né? E assim, você com a quarta edição aqui em Ribeirão Preto, né? A gente tá falando lá, esse ano tem 500 metros quadrados a mais, né? Uhum, Então uhum. aí 3.000 metros quadrados com 31 ambientes, Isso. 38 profissionais, É né? isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho do que tem de tendência esse ano na Uhum, casa. Para quem não foi ainda, né? Para quem já uhum. foi, já relembrar o que foi visto É, lá, né? aham. Mas o que a gente traz forte, assim, de tendência esse ano para o mercado? Então, eu acho que assim, a gente está vivendo ainda esse momento transformador, né? De mudança geral, né? Mudança das pessoas, mudança da forma de viver, de morar, de usar as coisas, de trabalhar, de estudar, tudo. Acho que a pandemia, esses 2 anos aí que a gente já não faz muita conta, né? Quando a gente lembra das coisas, a gente lembra das coisas de 2019, né? Antes da pandemia, né? Parece que foram 2 anos que a gente A gente se pulou. perde, né? Se perde, se Tem hora perde. que eu falo, meu Deus, eu erro o ano, assim, por exemplo. Não, mas isso não foi. Foi antes da pandemia, né, e É, tal, né? Então foi exatamente. um vácuo que a gente teve aí, né, infelizmente. Mas, assim, transformou muita coisa no modo de trabalhar, no modo de estudar, no modo de praticar esporte, no modo de se relacionar, no modo de viver a vida em família, né? Então, eu sempre falo que a gente morava nas casas e a gente passou a viver nas casas, né? E a gente começou a perceber uma Não, série a de gente Malemar coisas. dormia em Pois casa, é, né? pois Esse era é, o meu caso. pois é. E é realmente isso. E É, quando veio a pandemia, é. a gente enxergou tudo que a gente nunca enxergou dentro da nossa casa, né? Exatamente, né? Começou a incomodar, né? É, O sofá não era exatamente. tão confortável, aí você começou a esbarrar em mais coisas, né? A casa não tinha o tamanho para todo mundo trabalhar, estudar e se divertir, lazer e tal, né? Então, acho que toda essa transformação que a gente teve impactou nessa transformação que a gente ainda está passando por ela, né? As pessoas mudaram, né? Não é, Os é hábitos, impossível a né? gente não Tudo. mudar com tanto impacto que a gente teve, que a pandemia trouxe, né? De perdas, enfim, né? Mas também tiveram os novos descobrimentos, né? A tecnologia avançou de uma maneira muito rápida, né? E isso vai ajudando com que a nossa forma de vida vai mudando e vai se adaptando, né? A gente vai criando, vai entendendo coisas novas, né? Inclusive, o tema da Casa Cor esse ano é o infinito particular, né? Que Isso. remete justamente a esse período de pandemia, toda essa transformação, É, essa mudança que vem vindo, né? é, é. É como você foi vivendo na sua casa, cada um foi encontrando o seu infinito particular, né? Das memórias afetivas, o seu espaço de acolhimento, de abraço. Então são muitas coisas que você muda o quê? Muda o perfil dos tecidos, muda o perfil de cores, mudam texturas, né? A casa acho que ficou mais acolhedora, ela precisou ficar mais acolhedora porque você não tinha por onde escapar. Você estava em casa e quem te acolhia era sua família e sua casa, né? E para quem mora sozinho, era sua casa e o seu pet, né? Que também cresceu de uma forma absurda, né? Isso, para quem viajou nos últimos tempos aí, e viu nos aeroportos uma quantidade de pets enorme, como nunca foi visto, e acho que aí é uma outra história que daqui para frente eles fazem parte cada vez mais das famílias do mundo todo, né? E a gente pode falar assim que nesse período que a gente está vivendo agora,
tudo tem que vir muito ligado a conforto, né, Maurício? Sim. Porque não é só a estética, vamos dizer assim, Aham, né? aham. Ah, é lindo, é maravilhoso, vai ficar lindo É, na minha casa, mas e é, aí? Vai é. me trazer o conforto? Vai me trazer o que eu Isso mesmo. preciso, né? É. A gente como a gente passou a usar mais coisas, então o estético deixou lugar mais pro que é usual, porque é o confortável, porque o te acolhe, né? Então por isso que as texturas e as fibras naturais, eles de uma maneira muito mais forte, né? A gente encontra muito isso. E isso não é só no móvel. Você vai ver isso muito forte nos próprios objetos de decoração, que eles estão vindo, os perfis de cortinas, outras obras de peças que você coloca na parede. Então, os fios naturais tingidos com tintas naturais. Então, a gente meio que resgatou, né? Voltou um pouquinho lá para o passado, como as coisas eram feitas, né? É o ciclo, né? A gente entrou no ciclo de, opa, vamos voltar, né? Centrar e ver o que a gente precisa para ter uma qualidade melhor, né? Para a gente passar dessa fase dura, né? Que a gente passou. E a gente viver de uma maneira melhor. Então a gente ainda está na transição. Isso vai refletindo no que a gente vai ver na casa. E hoje, esses 31 ambientes, Uhum, a gente está falando aí de espaços que a gente encontra nesses espaços? uhum, A gente está falando de quartos, de cozinhas, de áreas uhum, externas. uhum. Você disse que tem um quarto de bebê, né? Muito bonita, uma graça. Você continua encontrando os home offices, né? Então a gente tem um home office super Veio mais bacana. forte agora para essa edição por Ah, conta da vem pandemia, vindo. Ano não? passado tinham 3, esse ano continuamos com 3, né? Tem um estúdio do Cool Hunter, tem um outro home office da Marcela Tiraboschi, o espaço do Thiago Manarelli é um espaço incrível de 100, e da Ana Paula Guimarães com 100 metros, e você tem assim, um terço é o teu escritório e 2 terços é a sua área de estar. Então, essa é uma nova tendência da sua casa. Você vai ter que receber as pessoas em casa, mas elas não precisam entrar na tua área social, elas vão para a direita para entrar no home office, e ele tem uma outra característica ali também. E aí você vai para a esquerda, que é o caso aqui da Casa Cor, você vai para uma sala de estar super confortável com vários cantinhos e vários espaços para você reunir com os amigos, um espaço, cantinho com uma cadeira, uma poltrona para você fazer uma leitura, uma iluminação indireta muito mais forte, né, para deixar você mais suave todo aquele ambiente, mais acolhedor, mais quente, né? E aí, se você quiser trabalhar, for receber alguém, você tem uma mesa, você tem a acústica muito mais forte, aparece com vários elementos, desde móveis até forração de parede, de tetos, para você poder trabalhar e sem incomodar o resto da casa, né? Uma entrada independente. E essa questão do home office, ela veio mesmo com a pandemia. Por exemplo, as edições, a primeira, eu acredito que foi. Ó, eu falo, a gente se perde nas datas, né? Mas foi uma antes da pandemia, né? 2018 foi a Não, primeira. então a gente está falando de Foram duas. duas edições antes da pandemia. Antes, isso. Não tinha tão forte essa questão do home office. Não tinha, né? Você tinha uma mesa, né? O que a gente Não tinha? era algo que Você era destaque ali, vamos dizer, Não, né? você tinha na sua casa uma escrivaninha, com uma poltrona que era bonita, porque E ela você adaptável ali no mesmo adaptava, ambiente. era para fazer uma anotação, fazer uma conta, preencher um formulário, né? Não é é, um espaço para você realmente passar horas do dia trabalhando. Então, isso a gente começa a observar o quê? A mudança das cadeiras, que tem que ser mais ergonômicas, né? Não é aquela poltrona que Conforto, era né? Que hoje bonita, entra. maravilhosa e tal, mas ela não era apropriada, talvez, para você trabalhar 6 horas, 8 horas, 4 horas. Era uma coisa para você fazer uma leitura. Então, 15 minutos, meia hora, 1 hora no máximo. Então, ela era bonita esteticamente, mas ela não é funcional ergonomicamente. Então, isso a gente vê muito forte com essa mudança com a entrada, com a necessidade do home office. A gente fala home office, mas ele serve para dar uma palestra, para gravar um podcast, serve para assistir ele pode virar um teatro, que você vai assistir uma aula, né? Pode virar uma academia, que você vai ver na TV e vai ver se vai fazer um treino. Então, o home office passa também a ter uma funcionalidade muito maior, que não é só o trabalho e o estudo, né? Ele tem outros usos que antes eles estavam espalhados pela casa de alguma forma. E ali você vai encontrar tudo com uma ergonomia muito melhor, né? E questão de tendência de cores também, a gente estava comentando que com o período da pandemia era tudo muito mais tons escuros, né? Mais fechado. E que agora as cores estão voltando, né, Maurício? A gente viu esse movimento acontecendo já no Salão do Móvel de Milão em junho. As cores voltaram fortes, mas a gente vê as cores mais ligadas à natureza. Então, o verde, o azul, o terracota,
Na terracota tá muito forte aqui, na Casa Cor estava muito forte em Milão. Então a gente tá se conectando mais, né, com a natureza, mas não é um azul vibrante, um verde vibrante. Ainda são cores mais fechadas. A gente ainda não Mas saiu porém dessa mais história. cor já, né? Bem mais cor. Começa a aparecer. Você não vai ver cinzas, você não vai ver, né? Pode ser no acabamento de parede, num cimento queimado, mas vai ver menos cinza, vai ver menos beges, né? Essas cores mais tradicionais. A cor vai fortalecendo de diversas formas, E né? Vai você esteve aparecendo. lá em Milão, né? Agora foi em Tive, junho, né? tive No em Salão junho. Design É, de Milão agora isso, e é. já viu toda essa tendência, A né? gente já fez uma Que leitura do que estava acontecendo lá. Sempre Casa aham. Cor, que acontece depois, sempre é um pouco no reflexo, né? Os profissionais acabam trazendo aquela leitura de um movimento que começou há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Então, ele começa a trazer, ele vê como é que está funcionando as marcas, começa a trazer também essa nova identidade, né? E o profissional vai replicando aqui para o consumidor que nos visita. Mas também a gente tem a nossa identidade, né, Maurício? No Brasil, por exemplo, a gente tem os nossos profissionais aqui que prezam muito pelas nossas cores, pelo que a gente idealiza mesmo aqui e coloca mesmo em tendência como sendo do Brasil, né? Ou é Eu pouco acho ainda? assim, eu não acho que tem uma cor assim, eu acho assim, se você for para a Europa, onde você tem períodos longos de frio, de neve, né, o dia, claro, é menor, né, então você vai encontrar cores mais vibrantes para poder compensar isso, né, então você vai encontrar, você vai ver, vamos pegar um exemplo dos automóveis, né, na Alemanha. Na Alemanha é super colorida, né? Mas ela é mega fria, né? Se você, Áustria, Dinamarca, né? A própria Itália. Então você vai ver os carros muito coloridos. Claro, é o preto, sim, o prata e tal, tem essas cores. Mas você vai ver um carro verde, um azul mais forte, uma coisa mais divertida que é um pouco para balancear esse período que eles passam tão fechados. Diferente do Do Brasil, Brasil, né? Que a gente vive num que é mundo mais quente, muito né? mais quente. Aham. Se a gente fala de Ribeirão Preto, então muito Piorou. mais quente, né? Com céu azul, noite estrelada, acho que 90% do ano é assim. Então, você tem uma compensação. Você vai ver pouca cor expressa no carro. Você vai ver mais onde? Na roupa, você vai ver mais, talvez, nas casas. No interior de algumas casas começa a aparecer, né? Mas você vai ver que os carros no Brasil é preto e prata, né? Branco, preto, prata, branco. E depois a gente começa a ver alguma coisa, né? Uns azuis e tal, mas não é. É um movimento agora, né? Ou uma edição específica, assim. Não é o que a gente vê nesses países mais frios, né? Certo. E agora que com essa edição, na quarta edição da Casa Cor, né? Desses ambientes que todos que a gente está falando, a gente também está falando, como a gente estava comentando, de um pessoal novo que vem vindo agora também, né? Sim, a gente esse ano fez um trabalho de curadoria bem grande, né? Nesse período todo que a gente vem acompanhando, de evolução da amostra também nesses 4 anos, né? Então a gente tem o trabalho, nós pesquisamos o mercado, os profissionais entram em contato com a gente para poder participar da amostra, e eu vou fazendo esse trabalho de curadoria, né? Junto com a nossa equipe de São Paulo, com o Pedro Ariel, que faz toda essa consultoria final, né? Procurando novos profissionais. Eu acho que o mercado é isso, né? É uma evolução. Então temos Renovar, né? renovar sempre, né? Então tem, obviamente, né? Sempre temos os grandes profissionais de Ribeirão Preto, da nossa região, né? E os profissionais mais jovens. Então esse ano a gente trouxe muita gente nova, com uma qualidade muito bacana. Eu acho que veio com sangue no olho ali para falar, daqui eu não saio mais. E o que que você sentiu de diferença dos ambientes, por exemplo, dos mais tradicionais, que Aham. sempre aí participam da Casa Cor, mas com essa pegada mais jovem agora Uhum. dos novos talentos, vamos dizer aí, despontando no Aham. mercado? O que que muda fazendo a sua Não. visão quando eles montam o ambiente, eles preparam ali? Eu acho que todos, a gente tem uma qualidade muito bacana de interiores aqui em Ribeirão, de arquitetura também, tem alguns profissionais com destaque muito grande, né? O que a gente vê é assim, ele mais conectado com tecnologia, mais conectados com alguns lançamentos, né? Arroja um pouco mais, né? Mas tem público para todo mundo, né? Então a gente tem o público também que é mais Sim. tradicional, né? Que é uma coisa mais conservadora, né? Eu te dou um exemplo de Casa Cor de 2018. A gente tinha uns 5, 6 ambientes que eram bem tradicionais, né? Madeira maciça, cores escuras, aquele colonial mais pesado, né? E 2019 menos, 2020 nada, e 2021 agora, 2022 menos ainda, né? Então a gente já entra com uma linha
mais modernas de designers assinados. Isso acontece aqui, mas acontece no Brasil todo, né? A gente viu de uma maneira mais rápida, porque a gente está há 4 anos. Então, era uma transformação, né? E o Casa Cor é isso, ele te traz as experiências e te traz as novas referências, né? Então, as pessoas também vão vendo ali numa mostra com 31 ambientes, diversas opções de cores, de padrões, de texturas, de pisos, de acabamentos, de revestimentos, né? De padrão dos móveis, né? Os móveis mais retos, os mais orgânicos, que estão agora aparecendo um pouco mais, né? Alguns são mais tradicionais, outros são mais arrojados. Então você começa a ver isso de uma forma geral, né? E eu acho uma coisa super bacana esse ano, que a gente viu mais forte, é a valorização do design brasileiro e do artesão brasileiro, né? Eu falo artesão do artesanato lá das comunidades ribeirinhas do Norte e Nordeste, que tem uma qualidade incrível, histórias incríveis, e que a gente conseguiu trazer muitos desses profissionais para cá, com suas peças, né, obviamente, mas mostrando a história do Brasil, sabe? Do que a gente tem com uma qualidade que não tem em outro lugar do mundo, né? Acho que é uma característica muito bacana nossa. E também, nessa edição, a gente tem um espaço lá também para artistas locais, né? Que estão com a mostra de artes também, né? Então, esse ano a gente trabalhou em algumas frentes diferentes, conversando com outros públicos, né? Então, a gente montou uma galeria de arte contemporânea, né? Que é a Disa Prado, que está fazendo a curadoria, com profissionais daqui da nossa região, né? E profissionais que estão expondo, que já expuseram na SP Arte, que já expõem em alguns museus internacionais, algumas mostras internacionais, e outros que são aqui, né? Então, acho que isso, a gente começa a dar uma qualidade cultural, né? Uma bagagem cultural mais interessante de uma forma geral, né? Mostrando para o público em geral a qualidade que a gente tem aqui em Ribeirão Preto, né? Eu mesmo estou aqui há 4 anos e eu fiquei surpreso com a qualidade que a gente tem, muito boa, né? Então a ideia com a Galeria de Arte é valorizar esse mercado da nossa região, potencializar isso e mostrar para as pessoas, né? Você é de onde, Maurício? Sou de São Paulo. São Paulo mesmo. É. Como é que Ribeirão entrou na sua vida, assim? Me conta um pouco a história. Ribeirão entrou com a Casa Cor, né? Então, mas é engraçado, porque assim, eu já vivi em São Paulo, uma cidade incrível, né? Fantástica, mas dura, né? São Paulo te cobra tudo que ela te dá, né? Então, eu acho dobro. que hoje, em dobro. Acho que hoje São Paulo, pra mim, tá mais gostoso do que era quando eu morava lá, né? Porque hoje você vai pra ver família, né? Mas você hoje não mora em Ribeirão. Mora em Ribeirão há 4 então anos. você adotou Ribeirão Preto como sua casa agora. Ribeirão já me adotou, já me acolheu, Isso né? desde a primeira edição da Casa Cor Desde aqui. 2018, então você já é um Ribeirão Pretano. Já tô acostumado com o calor, já. Já tá acostumado, já tá tudo certo. Já, mas é uma coisa bacana, a gente veio para fazer a mostra. A primeira edição de Casa Cor na região foi em Franca, né? Eu ainda fiz morando em São Paulo. E aí o próximo passo era trazer a Casa Cor para Ribeirão Preto, né? Que ele é uma cidade polo de toda essa macro região, né? De 62 municípios. Então, quando a gente trouxe para cá, é uma cidade maior, né? Estamos falando de quase 800 mil habitantes e se falar da área metropolitana, é 3 milhões e meio de habitantes. É maior que Porto Alegre, maior que Vitória, né? No Espírito Santo. Então exigia um conhecimento muito maior da gente, né? E não tem como, você precisa viver a cidade para conhecer e traduzir isso junto com os profissionais de construção, de arquitetura, de design, no que a gente vai apresentar em Casa Cor, né? Então, essa mudança é uma coisa assim, que eu já pensava há muitos anos, né? Pô, São Paulo tá muito duro, é muito difícil, o trânsito e tal, né? Você anda sempre sendo cobrado, ligado no movimento da rua, da moto, de quem tá seguindo. Às vezes não tá acontecendo nada, mas você acha que o carro tá muito tempo atrás de você. Você fala, deixa eu ficar atento aqui na hora que eu parar no farol, que você não sabe o que pode acontecer. É isso, né? É uma cidade com uma violência muito maior, uma cidade grande, uma metrópole, né? Uma das maiores cidades do mundo. Por outro lado, da inovação, tecnologia com uma velocidade incrível, as coisas chegam lá, né? Mas não é que elas não chegam aqui, elas também chegam aqui, né? É que a velocidade de absorção é menor, né? Então, é o medo da mudança, da transformação, vamos virar rápido, né? Então, essa
esse chaveamento, vamos dizer assim, da nossa região, do interior, na verdade, do interior do Brasil como um todo, né? Que são cidades que cresceram de outra forma. Eu tô aqui há 4 anos, a cidade já cresceu de quando eu estava para cá. Então, Ela é, duplicou quase. A gente pega exatamente. regiões aqui, Uhum. a gente estava falando esses dias mesmo, que era mato. É. Ah, esse aqui é um exemplo, a região do shopping Iguatemi. Aham. Eu tava até falando porque falei, cara, eu lembro quando eles anunciaram a Uhum. instalação do shopping ali, Uhum. era só o shopping. Pois é. De repente veio e começou a vir tudo, a escola, É. os condomínios, Uhum. e 2 anos, 3 anos depois já tinha explodido É isso aí. de Que é o que está em acontecendo com Olhos crescimento, d'Água né? agora. A mesma coisa, escola, condomínio, sorveteria, né? É uma transformação muito rápida que acontece na cidade. Então, a gente fala o trânsito, né? Mas passou a ter mais trânsito do que tinha antes, né? Ainda não se A compara gente já nada. Para mim é um sente trânsito de 5 minutos, eu tô feliz com o trânsito alguns daqui. picos aí que você Já. fala, que a gente tá muito mais tempo, a gente fala, Sim. nossa, isso não tinha antes, É, né? exatamente. Mas que é um processo do Processo de próprio crescimento, crescimento. adaptação, tem que Exatamente. passar, não tem jeito, É, não né? tem como. Então, essa para mim adaptar aqui foi tranquilo nesse ponto, né? O que a gente agora vai começa a se adaptar é é, com o modus operandi da cidade, né? Da região, né? É Uhum. diferente, né? Então eu continuo trabalhando no mesmo número de horas que eu trabalhava em São Paulo, isso não mudou nada. Mas eu almoço em casa todo dia, consigo jantar em casa todo dia. é, o meu escritório fica 2 km de onde eu moro. Então, quer dizer, essas vantagens, 2 km você leva menos 10 minutos. 2 km de São Paulo pode Uhum. levar uma meia hora, né? 40 minutos. Então, E se você chegar se ainda, né? você chegar, tem essa. Então, essa qualidade de vida que a gente tem aqui, né? É uma coisa incrível, né? Muito bom. E a gente tá 3 horas de São Paulo, então não é nada tão distante. Então você tem muitos planos com Ribeirão Preto. Ah, eu continuo por aqui, né? A filha estudando, então aqui, curtindo agora, já se adaptou. Então, a gente vai se adaptando e vai entendendo como funciona. No começo, São Paulo funciona 24 horas para tudo, né? E eu lembro que a gente chegava no começo não tinha muita padaria, agora tem mais, né? Mas porque as pessoas compravam pão no posto, né? E a gente não tinha esse hábito, né? O nosso padaria é o café da manhã de sábado é na padaria. Uhum. Mas agora já tem, né? Já começa a ter a gente já tem lugares assim que são legais pra gente ir. Então, e a gente tinha muito hábito vamos sair no sábado, agora 11 horas, não, vamos comprar isso, que é tudo na rua. Eu falei, não, não, fechou meio-dia, não vai mais. Não, mas que ruim, tá? Eu falei, mas qualidade de vida é isso. Todo mundo tem que ter qualidade de vida, não é Não só você, funciona, as né? pessoas estão esperando, É. né? Então, isso é uma coisa. E hoje a gente já entendeu como é que funciona, né? Já tá mais por dentro dessa mecânica da cidade, né? Mas é uma cidade super bacana, deliciosa, E gostosa. Ribeirão Preto também para referência em arquitetura e decoração é excepcional também, né, Maurício? E A tantos gente, profissionais hoje, sim, o que a gente tem das lojas aqui também não deixam nada a desejar com relação não, a capitais, a São Paulo, né? não, Entrega de tudo que é novidade do mercado, qualidade, né? é. Eu acho que é um mercado que evoluiu, né? Bastante, né? Então a gente tem grandes profissionais e tem um profissional mais arrojado que trabalha mais com estrutura metálica, outro que trabalha com outro processo construtivo, o que lida mais com o interior, o que tem mais detalhe dentro do projeto. Então eu acho que a gente tem uma qualidade de uma maneira geral de arte e cultura bacana, né? Então a gente vê nas obras de arte, isso a gente obviamente vai ver dentro das casas também, né? E desde que a gente está aqui, novas lojas abriram, outras lojas já estão vindo para cá, então é um mercado em crescimento, né? Porque ele tem potencial grande, né? Essa transformação, e isso tem também um pouco do peso de Casa Cor, a partir do momento que a gente começa a mostrar outros perfis de imóveis, outras lojas, outras indústrias, enxergando o Ribeirão Preto, que é o trabalho que eu faço, né? Eu quase que virei um embaixador de Ribeirão nesse mercado, né? Porque eu vou para Milão falando de Ribeirão, eu vou para São Paulo numa feira, vou falando de Leva a Ribeirão. bandeirinha Leva a lá. bandeirinha agora, né? Então, vou falando, olha, enxerga lá, o mercado é bom, o mercado tem evolução, tem profissional assim, tem profissional assim, tem todo tipo. A gente tem lojas de designers assinados muito boas, né? Com uma qualidade incrível. Então, a gente atende o mercado, né?
Eu acho uma maneira muito boa. Loja de imóveis planejados tem muitas, então, e todas com uma qualidade muito bacana. Marcenarias muito boas aqui no interior de São Sim, Paulo. Então, qualidade, com né? uma qualidade muito boa. Então, tudo isso a gente vai vendo a evolução do mercado. E as marcas grandes estão enxergando isso, né? As indústrias estão enxergando isso. Então, esse é um trabalho bacana de Casa Cor. Como a gente potencializa o mercado, trazendo a indústria, trazendo palestrantes diferentes para trocar informação com quem está aqui, né, para fazer essa troca importante. Não é que todo mundo daqui, os nossos profissionais, vão para as feiras em São Paulo, vão para as feiras internacionais, a gente visita, mas assim, como que a gente traz alguém de fora enxergando o mercado aqui? Por isso que Casa Cor sempre vai ter alguém de São Paulo. Esse ano a gente tem uma pessoa de São Paulo, uma de Curitiba, uma de Uberaba, duas de Uberaba. Então, essa mescla é importante para a gente cruzar o olhar, né? Casa Cor é isso. Se você vai para Casa Cor em São É uma Paulo, troca de experiência, né, total, Maurício? total. Porque além dos ambientes, você tem os profissionais ali também, para você Sim, enxergar com o olhar deles, ou pessoas que, igual você disse, vocês estão trazendo palestrantes de fora. sim, Exatamente para isso, para trazer a visão deles, né, da exatamente. região que eles estão, qual que é aqui para É Ribeirão isso e tudo mesmo. mais, né? Qual é a experiência, qual a troca que você pode ter. Acho que troca é fundamental em tudo, né? Eu É, falava, essa semana eu estava conversando com um empresário daqui de Ribeirão, do segmento de agro. E a gente estava até falando da troca, então eu falei, a gente falava uns anos atrás, todo mundo trabalhava em rede, né? Então era todo mundo conectado, né? Hoje é o collab, né? Então estamos aqui, ó, collab. Daqui a pouco eu vou alugar o seu estúdio, é um collab aqui, né? Da SIC Marketing, minha empresa, com a Casa Cor, com o Juliano. Então, quer dizer, são essas ações que vão se unindo para multiplicar, né? Não tem mais o indivíduo, não tem mais lugar para o individualismo, né? Para o meu olhar, só eu não tenho mais isso, em segmento nenhum, né? E no nosso segmento, principalmente, essa troca é fundamental para a gente poder evoluir e crescer. e qualquer pessoa pode visitar a Casa Cor. Sempre, é um prazer receber todos, né? Acho que Casa Cor é uma experiência super bacana, não só a parte da mostra, como a gente fala, então é para quem gosta de casa, quem gosta de morar, Que vai lá né? para ver as Vai lá para ver as novidades, novidades, ver o acompanhar, que né? tem, né? Ou vai se inspirar, né? Ou é um passeio bacana para você ver ambientes bonitos, ver as pessoas bonitas passeando, vendo, se inspirando. Não quer dizer que só vai lá se você vai construir ou tá reformando sua casa. Isso também, né? Porque você vai ter várias opções e conhecimento com produtos e materiais novos. Mas para quem não, de repente vai se inspirar, vai comprar Nós temos 3 lojas de essências, umas de utilidades de decoração, uma de cachaça, de chocolate, de café, todos no interior de São Paulo. Então, pô, eu fui lá, visitei a mostra, fui no restaurante, eu fui no bar, que é da Casale, fui comer uma E tem as pizza, atividades, né? as intervenções culturais também, né, Maurício? Várias. Esse ano a gente teve essa preocupação de trazer esses públicos, né? O público de arte, com a Galeria de Arte Contemporânea, então a gente traz quem gosta, quem está interessado, quem quer comprar, quem quer Mas também tem consumir. as musicais, né? E as musicais também. Então, intervenções musicais de blues, de jazz, de Que tem sapateado, tudo a ver, né? Com tudo a ver, tudo a ver, né? Então a gente tá promovendo esse grande movimento cultural, eu diria, né? A cultura da arquitetura, a cultura de morar, a cultura da arte, a cultura da música. É assim que a gente vive, né? É o que a gente tentou, assim, planejou para levar para quem vai nos visitar esse ano. Legal. E quando o profissional ele quer participar da Casa Cor, você até comentou meio por cima, mas como é que ele entra em contato e pode ser feita essa curadoria mesmo, para que ele tenha essa oportunidade? Às vezes Sim. acabou de se formar, mas Uhum, é um super pegada bacana, uhum, inovador, né? uhum, Ou até mesmo mais clássico. Como uhum. que ele entra em contato? E, por exemplo, como é que vocês daí então começam esse processo, né, de curadoria? A gente faz assim, recebe, né? Muitos profissionais entram em contato com a gente agora, entram em contato pelo Instagram, entram em Tem contato por muita procura, telefone. Maurício? Tem bastante, bastante, não É só de bem difícil a Ribeirão. curadoria. Não, não é difícil. Mas eu acho assim, é uma parte boa, né? De que a gente vai conhecendo os profissionais. Eu tô Eu aqui há falo 4 difícil anos, assim, né? de às vezes ter muito talento, muita Sempre tem. Você vai ver a pessoal mostra desse ano. bacana, e aí vocês terem que selecionar, vamos dizer assim, porque vocês também têm Tem. uma quantidade ali, Tem um né? número de ambientes, né? É, Então, às vezes, pode acontecer de um profissional que quer construir uma cozinha, por exemplo, mas você vai olhando no portfólio dele e ele tem mais habilidade com
com living, com banheiro, com E spa. vocês direcionam E a gente também. vai conversando e vai direcionando. Olha, você se inscreveu. Quando a gente, no início do ano, a gente faz o open house, né? A gente apresenta a casa para o mercado, para as lojas, para as indústrias, para os profissionais, para eles escolherem o ambiente que eles querem fazer. Então, cada um escolhe até 5 ambientes, né? Anota no formulário. Deixa as referências deles, então, muitos deles a gente já conhece, né, que já participaram da mostra, e sempre aparecem os novos profissionais que têm interesse, que enxergam que é, né, a oportunidade de cada cor dá de alavancar o seu negócio de crescimento profissional. Então ele, nesse caso, quando não participou, ele tem que mandar um portfólio pra gente, a gente vai avaliar o portfólio, vai ver linha de criativo, processo criativo, como ele soluciona, né? Vai entrando nas redes, no portfólio que ele manda, vai entendendo e falando, pô, ele quer um quarto, ó, ele fez living aqui, muito living, mas ele tem soluções interessantes aqui que pode aplicar nesse ambiente que ele está escolhendo, né? E às vezes não, e a gente acaba direcionando. Ó, você escolheu uma cozinha, por exemplo, né? Mas ele só tem muito living, muito spa. Então a gente fala, bom, se você viesse para esse segmento, será que não é melhor para você, como uma primeira edição que você está participando, e onde você tem mais segurança, onde o teu portfólio mostra mais, né? Então esse direcionamento a gente vai fazendo para esses que procuram e para os que a gente vai atrás, né? Então a gente faz uma pesquisa também ao longo dos anos das pessoas que entram em contato, que mandam uma comunicação para a gente, para ir conhecendo o mercado, né? Quem tem no mercado, como está produzindo, né? Como que tipo de projeto que está fazendo, e a gente vai convidando também. E essa edição a gente está falando do investimento de quanto? Com todos os ambientes lá. Eu acho que assim, se a gente for lá quanto tem investido ali pelas empresas e pelas indústrias, a gente passa seguramente de 10 milhões, né? De soluções, produtos implantados, tecnologia, né? Soluções muito, muito fáceis, a gente passa 10 milhões. E visitação, vocês estão esperando uma média de quanto de público, Maurício? A gente teve ano passado 18 mil visitantes, né? O ano passado ainda estava mais tímido, ainda não? Você já sentiu Tava, a que gente caiu um pouquinho por causa da pandemia. ainda o pessoal tava naquela sai, não tinha sai, medo. né? A máscara ainda, né? A visitação tinha que ser com hora marcada, né? A maior parte dos ingressos eram comprados pela internet, né? Esse ano a gente já sentiu uma mudança. Então tem muito mais gente comprando na bilheteria, Na como hora. era 2019. Então a gente deve ter um crescimento aí, passar de 18 mil. A gente não saiu totalmente ainda, né? Tem gente que vai com máscara ainda. Mas a gente deve ter um crescimento, sim, com relação ao ano passado, né? Essa expectativa. Certo. E uma outra coisa também que é legal a gente comentar é tudo que a Casa Coro movimenta na cidade, né? Aham. A gente está falando aí hoje dos profissionais da área mesmo, arquitetura, design e tudo mais, paisagismo, mas a gente tem também a geração de emprego que é igual antes, né? Durante, porque na verdade a Casa Cor está pronta agora, ela começou em setembro, mas há quanto tempo não está se preparando ali toda a construção, os ambientes, tudo que está sendo feito, né? Um processo que ele começa quase um ano antes, a hora que a gente começa a escolher o local que a gente vai fazer a amostra. Normalmente, como a nossa amostra acontece em agosto, setembro, outubro, a gente faz o lançamento entre final de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, primeira quinzena de março, que foi o que aconteceu esse ano. Então ali a gente já faz um convite, apresenta a casa, apresenta os ambientes, convida os profissionais para virem conhecer, convida as lojas para virem conhecer, as indústrias, e aí começa o processo de seleção, de curadoria, de desenvolvimento de projetos, de parcerias, né, entre o profissional, a indústria, o profissional, a loja, né, para que tipo de ambiente que vai ser apresentado, qual a temática daquele ambiente, qual o storytelling, que história que ele vai contar com aquele ambiente, né? Vamos fazer um quarto, tá bom, mas qual a história que meu quarto conta, né? Eu quero uma história mais aconchegante, um negócio que seja mais confortável, que abrace, que seja amplo, para alguém mais sofisticado, então vou usar mais um perfil de acabamento, vou usar menos outro perfil de acabamento. Então, todo esse trabalho começa assim, ele começa a se desenvolver em março, vai evoluindo para abril, depois você tem as feiras que vão acontecendo nesse período, que também são as referências, então, em março acontece a Revestir, então todo mundo já começa a ficar de olho nos lançamentos. Depois você tem em abril o Salão do Móvel de Milão, as pessoas também começam a entender quais são os movimentos. E depois Casa Cor São Paulo, e aí a gente chega na nossa, que acontece depois. Então, todos os movimentos que vão acontecendo antes vão te inspirando e vão sinalizando o que esses profissionais vão trazendo para cá. E a gente vai ajudando, né, através das parcerias, através de conversas com eles, através das curadorias,
e consultorias para poder a gente ter um projeto bacana como um todo, né? Uma amostra que você visita, ela tem meio que uma sequência lógica que você não percebe, né? Mas você tem, hoje você entra, passa numa galeria de arte, entra num lounge, passa por um estúdio, por um café, vê um expositivo de um carro, e aí você entra numa casa que você tem praticamente todos os ambientes, uma suíte master, um quarto de bebê, um banheiro, Tem que ser um uma sala passeio de jantar, gostoso, né? sim, Assim, tranquilo, bem. com Você sem fluxo, perceber, você vai passando, vai olhando que você viu, exato, você já visitou a casa toda exatamente, e exatamente. passou por todos os E passa por ambientes. todos, né? Isso é um negócio, como o fluxo é guiado, você vai passar por todos os ambientes, É. né? Então, os profissionais, os recepcionistas estão lá para te atender, né? Então, a gente procura montar ele de um formato que você, sem perceber, você vai vendo as coisas se complementando dentro do teu raciocínio da sua casa, né? Como que é a sua casa? Ah, eu vi quarto, eu vi banheiro, eu vi cozinha, eu vi um estúdio completo, que pode ser uma cabana, que pode ser uma casa pequena, uma tiny house que você queira levar pro teu rancho, né, pra tua hora de relaxamento, de descanso. Então a gente hoje tem 3 tiny houses assim muito legais, né, que são completas, né? Tem o quarto, a sala, uma pequena cozinha, um banheiro confortável, uma área de estar. Então acho que isso é o que a gente vai mostrando. A gente teve alguma mudança com relação ao tamanho dos ambientes também, Maurício? Tá vindo essa pegada agora da nova geração, vamos dizer aí, que hoje vem vindo tudo mais compacto, tudo mais prático, né? Ou não, ainda segue ainda os grandes ambientes. Eu acho que assim, é uma característica de cada região, né? Então aqui a gente tem em Ribeirão uma região farta de terrenos, né? Então, com certeza, e a gente fica impressionado, mas a gente vê casas de, né, 1.000 metros, 1.200 metros, 1.500 metros, mas quem mora é um casal, né? Essa semana mesmo, estava com um arquiteto, ele falou, não, estou fazendo uma casa de 1.500 metros e para quem quer um casal que mora ali. Então, ele gosta de receber, com certeza, né? Porque deve ter 1.500 dá para suítes, né? receber muito. Muita gente, fazer um festão, né? Então, a gente ainda tem essa fatura dos condomínios horizontais aqui, grande, né? Mas tem os condomínios verticais que também estão crescendo mais dentro da cidade, né? A gente viu ultimamente, inclusive na cidade, várias construções de estúdios, né? Também. A gente fala aí também. de 57 metros quadrados, por exemplo. Isso, 40 Eu não me metros. imagino num ambiente assim, morando de 40 e poucos metros. Tem Meu que ser Deus! prático demais, né? É muito prático, Mas você sabe que assim, esse é um movimento assim que surgiu nas grandes cidades, né? Surgiu em Nova York, aí Tóquio, aí nas grandes São Paulo ainda também metrópoles. pegou um pouco, São Paulo né? muito forte, porque você tem uma dificuldade de locomoção enorme. Então, para quem quer dirigir esse estúdio em São Paulo, ele está sempre num corredor de ônibus ou metrô, né? Para quem não precisa carro, então às vezes não tem garagem, tem poucas vagas, né? Vagas muito pequenas, porque são carros pequenos, né? Ninguém tem um SUV para morar num apartamento de 20 metros quadrados, né? Um espaço de 20, 35 metros quadrados. Então, isso surgiu em São Paulo nos grandes corredores ali que a gente teve. E é uma tendência forte lá, porque o tempo de locomoção da sua casa, você tem que atravessar a cidade e trabalhar do outro lado. Então, isso pode levar 1h30, 2 horas, 3 horas, dependendo do transporte que você está utilizando. Então, ali você acaba sendo compacto por necessidade, né? Muito mais pessoas morando sozinhas, né? Ou em 2, né? E outra coisa que vocês têm em São Paulo também, você tem um Airbnb que absorve muito isso, né? Que dividiu com os hotéis todo mundo que chega na capital para uma estadia, para um estudo, para um curso, para uma palestra, para um passeio, que são hospedagens muito curtas. Então, os estúdios entraram muito forte lá. E aqui começam a ter também, mas a gente tem uma outra característica. Tem a característica estudantil de, sei lá, são 17 universidades que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. É um né? polo de educação. É um polo de educação. Então, tem muitos médicos, né? Um polo de saúde também muito forte. Então, você tem público para isso? Tem também, né? É o estudante que vai circulando e vai passando. Então, os estudos são muito práticos para isso. Acho que essa característica veio, assim, vem forte, vai crescendo e ela tem uma limitação também, né? Mas aqui ainda tem bastante espaço para crescer. Tá certo. Maurício, tá na Carlos Consone 220. 220 e segue até dia 30 de outubro. Isso, no Jardim Canadá. Então, tá bom. Obrigada pela sua participação. Quero te agradecer aí sua disponibilidade. E te falar, essa caneca é um presente para você. Opa! Então, é uma recordação de quem participa do podcast, que é um oferecimento da Caneca Itaúsa RP, que é a nossa parceira.
e que você leva de recordação. Muito obrigado. Super prazer estar com você de novo, né? Já está mais que convidada para estar atrasada para visitar a Casa Cor. Mas deixa né? eu justificar, gente. Eu estava viajando, tá? Ó, Porque olha que eu acompanho desde a primeira edição da Casa Cor. É isso mesmo. Estava viajando, mas já está na minha agenda. Neste final de semana estarei lá. Quero conferir, porque, gente, é igual você comentou. É maravilhoso você visitar. Você sai um pouco da sua rotina, né? Isso. Porque você entra lá, você começa a ver tanto ambiente legal, tanta ideia, tanta coisa bacana. É o que você falou, e de repente você senta, eles tomam um café. É isso mesmo. O ano passado, a edição do ano passado a gente almoçou lá. Aham. E aí, de repente, você coincidiu, você pega os horários aí, tem alguém tocando. Isso mesmo. E aí você já fica por lá, entendeu? Então É isso é aí. muito gostoso, é uma diversão, assim, É, né? E que a gente se atualiza demais da conta. É uma experiência bacana Uma para você experiência encontrar com muito pessoas diferentes, né? Acho que isso é legal. Essa parte cultural que você falou é super importante, né? Você vai ver arte, você vai ver música, né? Durante a semana a gente tem um valor de ingresso especial para quem quer ir só jantar. Então eu quero ir pro happy hour, quero chegar lá a partir das 18, Tem esse 19 horas. diferencial também. Então tem um ingresso que é menos que uma meia entrada. Então você vai, Só vai pra ir específico, só vou pro jantar. restaurante. Aham. E a gente tem vários casos. A semana eu tava lá, que é a segunda semana ainda, mas tem um casal de Araraquara que já foi umas 3, 4 vezes. E eles estão curtindo, né? Muito. Já são clientes do restaurante que está operando esse ano. Então, eu acho que essa experiência que você vai viver lá, né? Vai passar aqueles momentos, é uma coisa, né? Efêmera. Daqui 50 dias, daqui 40... a gente desmonta e você não vai mais comer naquele restaurante, não vai mais tomar aquele café, Aí eu ia até te falar não vai mais isso. sentar com aquela vista. Eu acho que o pior momento da Casa Cor é quando termina e tudo aquilo lindo, tudo que tá montado ali, vai pro chão, né? Vai, muita coisa. Esse ano tem uma história bem bacana que a gente fez uma parceria com o Instituto Teto. O Teto é uma ONG de 25 anos, chilena, está aqui em Ribeirão Preto já há 4 anos, e ele constrói casas para família de baixa renda e dificuldade de moradia. Então as casas são erguidas, né? São moduladas, são erguidas por estudantes de arquitetura, né, que constrói essa casa em praticamente 2, 3 dias no máximo. Eles levantam a casa com um banheiro, com um cômodo, com uma dignidade muito maior, principalmente para quem está passando por um momento de dificuldade. Pode ter tido uma enchente, pode ter tido uma chuva, né, um momento de transtorno que a pessoa perdeu, né, o espaço de moradia que ela tinha, né, não importa qual é a qualidade, mas perdeu. Sim. Então, a Teto faz isso, e a gente tem um modelo da Teto que vale super visitar e ver o trabalho deles, que é incrível, e muita coisa já vai sair doada ali para a Teto aplicar ou nessas moradias ou nos centros comunitários das regiões que eles estão trabalhando. Que bacana. Então vocês estão agora reaproveitando mais, assim, vamos dizer, Sim. de tudo que é colocado no período da Casa Cor. Sim. Com uma destinação melhor, assim, né? Uma Para destinação não para se quem perder, precisa. né? Exatamente. Então é muita coisa de primeira linha, de super qualidade, que as próprias lojas às vezes vão aplicando de uma forma que elas podem levar para a loja de novo. Consegue se Conseguem reutilizar, se né? reutilizar, às vezes, com uma ação promocional, né? Ou vender na própria Casa Cor na última semana que a gente faz Que o tá special lá já no sale, ambiente, com preço, né? com desconto. Isso já veio aplicado. Eu quero esse piso, quero essa pedra dessa cozinha, quero esse móvel, quero essa banqueta. Então, Tudo mais sustentável, né? cada vez mais, né? Senão a gente não tem mais onde enfiar coisa nessa planeta Terra nossa, a gente vai acabar com ele. Exatamente. Maurício, obrigada pela Obrigado sua você. participação. Super prazer estar aqui. Sucesso aí. Obrigado pra você Obrigada. também. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.